uma imensidade de discípulos, uma imensidade de pessoas salvas, curadas e libertas. Porque é feito com seriedade. E aquele a quem Deus está usando, está sabendo manejar a espada. E eu quero vos falar nesta tarde a respeito de um jovem que se encontrava em uma situação difícil, mas ele estava debaixo da promessa e ele não abriu mão da promessa. Ele esperou no Senhor. Você abre a sua Bíblia em São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Eu quero lhe falar sobre o cego de Jericó. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, Jesus com seus discípulos, e uma grande multidão, ali estava Bartimeu, o cego. Bartimeu era filho de Timeu. Estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava e clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse o que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Pai de infinito amor e bondade, abençoa, Senhor, a leitura da tua palavra. Abençoa cada ouvinte da mesma. Seja conosco neste momento. Senhor, que a tua mão possa alcançar vidas, alcançar corações, e a tua palavra possa, Senhor, servir de alerta, servir de cura, servir de salvação para muitos que estão à escuta, em nome de Jesus. Amigo ouvinte, irmão amado, quem sabe que você não está com a mesma ansiedade que estava o cego Bartimeu. Quem sabe que você não é um filho da promessa como era o cego Bartimeu. Irmãos queridos, todos aqueles que viveram antes de Jesus, eles viveram confiando na promessa, esperando a vinda do Senhor, esperando que a promessa de Deus viesse a se cumprir na sua vida, o qual o Senhor Deus prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, um que com poder tal que curaria os enfermos, libertaria os oprimidos, curaria os cegos, estaria os mortos. Eles viveram através da promessa. Bartimeu estava no período da promessa, porque Bartimeu não conhecia Jesus. Mesmo que ele estava equiparando a idade de Jesus, eles cresceram praticamente na mesma situação, na mesma época, a idade era compatível um com o outro, mas ele era de uma região, ele era de Jericó, e Jesus era de Nazaré.
Mas Bartimeu não tinha vista. Ele somente enxergava com os olhos espirituais, aguardando de Deus a sua bênção. A bênção desejada de Bartimeu era ter visão, era enxergar, era poder ver, contemplar algum dia a face de Jesus. Mas como se ele não conhecia Jesus, mas ele ouvia falar de Jesus. E a palavra de Deus nos fala que a salvação vem pelo ouvir a Deus. Deus tinha da profecia, conhecimento. Ele e então Bartimeu estava na espera. E quem sabe que você também não está na espera. Quem sabe que você não está enfermo, esperando ser curado. Está enfermo com uma enfermidade que precisa passar pela cirurgia. E essa cirurgia já foi marcada e outros estão querendo e não consegue marcar uma cirurgia. Quem sabe que você está na espera de um milagre em sua vida. E quem sabe que você quer ser um salvo, mas não sabe como. Está esperando uma oportunidade. E eu quero lhe dizer que a sua oportunidade é esta. Porque a palavra de Deus disse que a salvação vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus com atenção, com carinho, e se você está diante de Deus com perseverança, possivelmente você será salvo. Mas é necessário que você faça como Bartimeu. Mas pastora, Bartimeu mendigava. Eu terei que mendigar. Olha, nós mendigamos muita coisa nessa vida. Coisa desnecessária. Bartimeu não era, na realidade, um mendigo. Ele era um oportunista. Ele estava ali aguardando a sua oportunidade de poder contemplar Jesus. Ele sabia que naquela estrada de Jericó, aquela estrada que era a principal de Jericó, ali trafegavam os governadores, os imperadores, os reis, os homens famosos passavam por aquela estrada. E ele sabia que pela sua fé, ele sabia que Jesus também ia passar. Então, o Bartimeu, ele pelo o som do casco dos cavalos, dos atropelos, das multidões que caminhavam, ele sabia se era o rei, se era sacerdote, se era quem passava, ele sabia. Mas ele agora estava atento, querendo identificar a passeata de Jesus. Ele estava atento, porque quando o rei passava, eles gritavam: viva César, salve César. Quando passava Herodes, ele dizia: ao divino Herodes. Quando passava a Herodia, a divina Herodia, louca. E agora? Qual seria a saudação para Jesus? Como iria descobrir quem era Jesus? Se era ou se não era Jesus que estava passando? Quando eram os sacerdotes passando, Anás e Caifás passando, os soldados diziam, batiam no peito dos mendigos e das pessoas que estavam na lateral, dizendo: abra caminho para o sacerdote passar. Eles eram maltratados. Como seria Jesus? Seria igual? Qual seria o comportamento daqueles que acompanhavam Jesus? Seria igual dos reis? Já que havia um anúncio que Jesus seria o rei dos reis, então deveria ter maior consideração? Ou o sacerdote? Que ele seria o sacerdote real?
Agora, querido, vamos meditar comigo. Ali estava Bartimeu, à beira daquela estrada poeirenta, aguardando a sua bênção. Você tem aguardado a sua bênção? Ou você já desistiu da sua bênção? Você já segurou na mão de Jesus ou já desistiu de segurar nas mãos de Jesus? Você está esperando a vinda do Senhor ou está naquela da incredulidade, dizendo: ele há 2000 anos está prometendo e ainda não veio e certamente não virá? Querido ouvinte, pega um pouco de fé com Bartimeu. Bartimeu esperou no Senhor. E no dado momento ele ouviu barulhos. Não era de cavalaria, não era de carro real, nem de carro de combate. Ele ouviu barulho, som de muitos passos, de muita gente. Ele ouviu os murmúrios, as pessoas murmurando e outros glorificando, outros exaltando o nome do Senhor. Mas ele, você sabe que o cego, por ser cego, ele passa a ouvir um pouquinho mais. A orelha de Bartimeu, ela ia para frente e para trás, captando todos os sons. Ele gostaria de ouvir a voz de Jesus, mas Jesus, ele só falava nas horas exatas, só falava com precisão. Por isso que nós devemos guardar nossa boca, nossa língua, para falar somente nas horas necessárias e coisas reais. Porque diz o apóstolo São Paulo que nós somos imitadores de Cristo. Se somos imitadores de Cristo, temos que andar como ele andou, falar como ele falou, caminhar na longa estrada de Jericó como ele caminhou. Como que Bartimeu ia identificar a voz de Jesus, se ele não estava fazendo nenhuma pregação, se ele não estava discursando, mas ele sentiu arrepio. Quando Jesus passou por ele, ele sentiu que os seus pelos arrepiaram-se e ele descobriu pela força da fé que era Jesus que passava. E ele, para não arriscar muito, ele perguntou a alguém que embarrou nele, jogando ele para a beirada da estrada, dizendo: sai, cego imundo, não atrapalhe a caminhada do mestre. Quem é que passa? É Jesus de Nazaré que passa. É esse mesmo que eu quero. É isso que eu queria ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, querido ouvinte amado, ele te fez a grande descoberta. Você já fez a sua descoberta? Já? Você já lançou o seu clamor? Já clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você, minha irmã, que está sofrendo tanto, por quê? Você, meu querido, que está carregando essa cruz pesada, se Jesus já carregou por você? Clame ao Senhor, clame agora, se possível: Jesus, tem misericórdia de mim. Com certeza, hoje será o dia do seu refrigério, hoje será o dia da sua libertação, hoje será o dia da sua cura, hoje será o dia da sua salvação, se você abrir a sua boca e clamar. Será que sua situação é mais difícil e constrangente do que a de Jeremias? Jeremias, que estava dentro de uma fossa, o seu corpo todo imergido na fossa, somente o nariz estava de fora, somente o nariz. Todo mundo dizia:
sabia que Jeremias estava nas últimas da linha e não escapava. Jeremias fez uma comunicação direta aos céus, se colocando à disposição de Deus e conversando com Deus, ele dentro daquela fossa, aquele poço de fezes. Irmãos amados, Jeremias, ele não pediu para ele não falou com Deus a respeito daquele sofrimento que ele estava passando. Jeremias se preocupou com a salvação do povo de Israel, um povo de Deus. Jeremias estava ali chorando pela Santa Igreja. E Deus ouviu Jeremias com muita atenção. Mas Jeremias precisava, para fazer a obra de Deus, ele precisava se libertar, sair daquela fossa, sair daquele calabouço. Então, Deus falou com Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei. Te mostrarei, Jeremias, coisas grandes e firmes, o qual ainda não sabeis. E Jeremias clamou. Quando ele acabou de clamar, logo veio a ordem de soltura, e ele foi retirado da fossa e foi liberto. Deus quer te libertar nessa tarde. Deus quer tirar você de dentro desse poço. O que é impossível para o homem, torna-se possível para Deus. É hora de sair. É hora de levantar o nariz bem assim para cima e dizer: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos amados, estava o profeta Eliseu, estava ele ali lutando a favor de Israel, e Israel estava completamente cercado com um exército chamados imortais, 185 mil homens. Ali todo o acampamento de Israel estava cercado e não tinha saída para o povo de Deus. Eram milhares e milhares de homens acostumados a fazer guerra. O povo de Deus, um povo ordeiro, um povo clamando sempre ao Senhor, misericórdia. Jesus disse que a palavra-chave para a vitória é misericórdia. É a palavra-chave. Sem misericórdia, sem a misericórdia de Deus, não se consegue nada. Amados irmãos, Geazi olhou e viu milhares de soldados. Geazi é o secretário, o diácono do Eliseu. Disse: homem de Deus, olha, estamos perdidos. Estamos completamente cercados e não tem salvação para nós, homem de Deus. Geazi tinha olhos. Ele olhava, mas não enxergava. Eliseu virou para ele e disse: fica calmo, aquieta-te, que aquele que está com nós é maior do que aquele que está contra nós. Aquieta-te. Mas Geazi, aquele crente ainda precisando de aconselhamento, de orientação e um pouco mais de azeite. Ele continuou com dúvida. Então Eliseu orou a Deus e pediu a Deus: Senhor, meu Deus, abra os olhos desse varão, abra os olhos para que ele veja. Então Deus abriu os olhos de Geazi, e Geazi agora, quando olhou, o que ele contemplou, amigo ouvinte? Geazi contemplou os anjos do Senhor, e os carros de fogo do Senhor, e os cavaleiros do Senhor,
somando tudo, dava milhares e milhares, dobrado, mais do que os inimigos. E o que aconteceu? O inimigo, para atacar Israel na luta corpo a corpo, iria demorar quase uma semana de luta. O exército de Deus derrotou todo o exército inimigo em fração de segundos. Em fração de segundos, os anjos do Senhor colocaram suas espadas em direção aos inimigos e eles foram tomados pelo espírito de cegueira. Todos ficaram cegos e começaram a guerrear um contra o outro, porque não mais conheciam, porque estavam cegos. Eles já não sabiam mais quem era o inimigo. E então Deus ordenou que eles fossem presos. Aqueles milhares e milhares foram presos pela uma minoria, que era o exército de Israel. Mas, irmãos amados, Deus deixou que o castigo permanecesse? Não. Por que não? Porque eles não continuaram cegos. Porque houve rendição. Quando você se rende a Deus, meu querido ouvinte, você recebe um perdão. Então sua cegueira se vai. Seus pecados são perdoados. A sua alma é salva. A sua ferida é sarada. Porque houve rendição. Você reconheceu o poder de Deus e se rendeu a Ele. E todo aquele povo foram soltos. Mas o rei de Israel ficou assustado com o homem de Deus que disse: alimentai a todos, dai água e pão a todos e tratai com decência e ordem. O rei falou: mas por que isso? Porque eles se renderam. São prisioneiros de Deus e não teus. Se fosse teus prisioneiros, então você trataria com seu chicote ou com a sua espada. Mas eles são prisioneiros de Deus e o Senhor o libertou. E quando todo aquele soldado inimigo acabou de se alimentar, por ordem de Deus, que caminharam para suas terras para levar a notícia de que Deus, o Deus de Israel, é um Deus poderoso, a cegueira caiu dos seus olhos e todos voltaram a ver, voltaram a enxergar. Irmãos amados, o cego Bartimeu, quando chegou diante de Jesus, Jesus perguntou a ele: que queres de mim? Que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. Então Jesus disse: que te impede de ver? Se quer ver, veja, meu amigo, nada te impede. E naquela mesma hora caiu dos olhos do cego Bartimeu tipo uma escama de peixe, e ele começou a glorificar a Deus dizendo: estou curado, estou enxergando. Cego Bartimeu tinha conhecimento da palavra de Deus. Há quantos de nós que temos conhecimento da palavra de Deus e continuamos cegos? Há quantos que têm conhecimento das Escrituras e continuam ignorando? Há quantos cegos entre nós que ainda não conseguiu enxergar o poder de Deus, ainda não conseguiu enxergar o amor de Deus, ainda não conseguiu enxergar que o Senhor em sua frente, o Senhor está do teu lado. Então Bartimeu, ele tinha conhecimento, ele sabia que Jesus, quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque ele sabia a história de Jesus do começo até o fim. Ele sabia da genealogia de Jesus. Então ele sabia que Jesus era descendente de Davi. E sendo descendente, era chamado filho de Davi. E Jesus se alegrou muito em saber que ele era um homem que tinha conhecimento da verdade,
só faltava um toque. E o Senhor tocou nas suas vistas. Ele recebeu o toque e foi salvo, e foi curado. Jesus não simplesmente disse, está curado, pode ir embora. Não! Jesus disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E essa tarde é tarde da sua cura. Cura da sua carne, do seu corpo físico. Cura da sua alma triste, da sua alma ferida, da sua alma que está clamando diante de Deus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém.